e na hora certa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz e pá. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aí nessa manhã? Levanta sua Bíblia comigo bem alto. Vamos fazer uma declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que você está com ela nas suas mãos. Abre ela lá no Novo Testamento. Na carta de Tiago. Capítulo 5. Vamos ler só um versículo, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vou ler uma outra versão aqui, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode se sentar aí, meus irmãos. Nós estamos caminhando sobre um trilho de mensagens, falando sobre a comunhão. E o poder que existe em caminharmos em comunhão, em unidade com nossos irmãos, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor aqui na terra, amém? E hoje nós vamos entender que existe um poder tão forte na união, que ela destrona alguns tronos que nós permitimos que sejam estabelecidos na nossa vida. Basicamente, meus irmãos, nós entendemos, lendo a Bíblia toda, que você adora alguma coisa, algum Deus, até mesmo uma pessoa, quando você começa a devotar sacrifícios, começa a entregar algo àquilo. Então aquilo se torna uma adoração. E aquela entidade, aquela coisa, aquele Deus se torna um Deus para você que está ali adorando Ele. Tudo bem até aqui, não? As nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, como foi dito aqui na nossa leitura, se não confessados, eles acabam se tornando tronos malignos na nossa vida. E todas as vezes que o visitamos, estamos colocando mais uma vez um sacrifício diante desse trono e entronizando aquela entidade, aquele problema, aquela dor, aquele trauma, aquela tragédia na nossa vida. Tudo bem? Só que tem um poder sobrenatural que Deus já derramou sobre essa igreja nessa manhã. Aleluia. E debaixo dessa palavra, desse poder sobrenatural, em nome de Jesus, eu quero decretar sobre a sua vida que todos esses tronos cairão hoje, em nome de Jesus. A dor emocional, o pecado oculto, tudo aquilo que não é confessado, não é compartilhado, não recebe uma oração específica, uma intercessão de um justo, de uma pessoa que está se colocando na brecha entre você e Deus, irmão, isso se torna um altar de adoração a um problema que está na sua vida. Tá tenso o negócio. Mas cutuca o seu irmão assim, fala para ele, vai melhorar. Porque através de relacionamentos saudáveis, irmãos, Deus criou uma ponte de cura e de conexão para que nós possamos ser tocados, curados, sarados e promovidos no mundo do Espírito para poder fazer isso com mais pessoas. Tudo aquilo que nós vencemos se torna remédio para que nós possamos ajudar outras pessoas a vencer aquilo que nós já vencemos pela graça de Cristo na nossa vida. Aleluia. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça por um instante. Vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar a colocar uma música aí. E medite nessa música. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus faça subir ao seu coração agora tronos que precisam
ser curvados diante de Deus no seu coração. Amém? Está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Aleluia. Os tronos de outros deuses nas nossas vidas vão se prostrar diante do nosso Rei nessa manhã, em nome de Jesus. Importa que Ele cresça, que Ele apareça,
em todas as áreas da nossa vida, inclusive em áreas de dor, áreas que às vezes nós ocultamos, porque tronos na nossa vida nos impede de declarar isso. Olha só que interessante, existem pessoas que acabam cultivando o trono do ego, e isso não te deixa fazer o que a Bíblia nos acabou de ensinar, que é compartilhar as nossas dificuldades, para que nós alcancemos a cura. Mas o trono do ego nos impede de ir lá e compartilhar uma dificuldade. E todas as vezes que nós deixamos de compartilhar, não somos sarados. E por não ser sarado, aquela dor vai colocando uma adoração, um sacrifício diante do altar do ego na nossa vida. Vocês estão me entendendo? O trono do orgulho não te deixa reconhecer áreas da sua vida que precisam ser tocadas. Não, eu sei de tudo, eu estou pronto, eu estou batizado, eu estou curado, estou sarado. Deus está na minha vida. Irmão, isso pode ser o maior engodo que você está tentando ocultar algumas coisas na sua vida que precisam ser tocadas. Mas o trono do orgulho não te deixa permitir que seja tocado, seja sarado, e que a consequência de áreas da sua vida que estão sangrando parem de carregar dor e sangue, irmão. Hoje é dia de aliança, é dia de conserto, é dia de romper com batalhas, com limitações, com tudo que nos impede de fazer com que Cristo seja visto em nossa vida. É muito bonito vir à igreja, sabe, se arrumar domingo de manhã, família linda, o culto da família, né? Vem todo mundo arrumado, os filhos, tudo isso é muito bonito, principalmente hoje na nossa sociedade, que virou meio que status ser cristão, porque muitos midiáticos aí estão aceitando a Cristo e anunciando, falando que são crentes, são cristãos e estão levando a nova vida. Então é muito bonito. Só que mais do que ser bonito, nós precisamos ser intencionais com a nossa responsabilidade em corresponder com um plantio feito por Deus aqui na terra, irmão. Deus plantou uma semente chamada Jesus Cristo, e Ele vai requerer os frutos dessa semente. Qual lavrador, irmão, que trabalha a terra, que lança a semente, que rega a semente, que não quer ver os frutos? Nesse texto mesmo que nós lemos aí, se você voltar aí alguns versículos, você vai ver lá que o lavrador espera o fruto do trabalho dele, irmão. E não adianta falarmos o que é bonito, não adianta anunciarmos só aquilo que é aceito nas redes sociais, irmão. Nós precisamos permitir que esses tronos se curvem diante do nosso Deus, para que toda a nossa vida seja tocada e sarada. E quer saber de uma coisa que vai machucar agora o altar do ego, o altar do orgulho? É que Deus, Ele não vai se aparecer para você como Ele aparecia para Moisés na tenda, irmão. Sabe como Deus vai se apresentar para você hoje? Através de uma outra pessoa, pecador igual a você, mas que está buscando santidade, aleluia, que está se permitindo ser moldado por Cristo. Aí é que o orgulho torce, sabe por quê, irmão? Confessar as nossas dores diante de Deus, nossos pecados, aquele que é santo, também é bonito, mas confessar o outro irmão, que às vezes está na mesma que você, hoje altares vão se curvar aqui diante do nosso Deus. Tudo que Ele fez, irmão, tudo que Ele criou foi de forma intencional, foi com estratégia. Hoje a própria ciência comprova isso. Existe aí os cientistas que trabalham a teoria do design inteligente. Tudo que foi criado de propósito e não foi nada por acaso. Não tem como ter sido por acaso. Tudo foi de forma intencional. E se esse texto está na Bíblia, meu irmão, é porque existe uma grande chave aqui dentro.
que nós precisamos entender que a comunhão com os irmãos carrega um poder sobrenatural de mudar a nossa vida, tocar áreas da nossa vida que nós precisamos ser tocados para ser íntegros e apresentar diante do altar de Deus, Romanos 12:1, o nosso corpo como sacrifício. Vamos lá, todo mundo junto? Sacrifício. Esse tem que ser o nosso sacrifício, a nossa adoração, apresentar o nosso corpo. O nosso corpo é composto de 3 áreas: corpo, alma e espírito, irmão. E elas precisam estar todas bem. Não adianta você estar com o corpo físico bom, mas o corpo espiritual e o corpo da sua alma estarem destruídos por dentro. Não adianta você estar com o corpo espiritual cheio da glória, mas não cuida da sua saúde, não cuida da sua alma. Os 3 precisam caminhar em equilíbrio. E nós precisamos romper com esses tronos de orgulho que nos impedem de reconhecer que temos sim desafios no nosso campo emocional, na nossa alma, para sermos tocados e sarados, irmão, melhorados, curados. Quem não quer viver uma vida plena com Deus? Mas tudo isso parte de um princípio: que esses tronos caiam hoje em nome de Jesus. O trono da autossuficiência nos impede de identificar uma pessoa como nosso sacerdote, que faz a intercessão diante de Deus pelas nossas causas. Quem gosta de estudar a Bíblia entende que Deus trabalha com dispensações. Nós estamos hoje na 6ª dispensação, a dispensação da graça. Uma outra hora a gente pode ir mais fundo. Vem no seminário teológico que você vai aprender bastante coisas, pode aprender muito sobre isso também. Na dispensação da graça, ela iniciou quando Jesus Cristo trouxe uma nova aliança. E com ele trouxe um novo sacerdócio. O sacerdócio em Jesus Cristo mudou. Não é mais o sacerdócio igual era na era dos levitas, antes de Cristo, que era um sacerdócio que estava enfadado a uma linhagem sacerdotal. Tinha que ter a descendência, aliás, a ascendência em Arão. Então você tinha legalidade para se tornar um sacerdote. E o sacerdote, ele tinha uma vida separada já. Ele já tinha alguns protocolos que ele tinha que cumprir para que ele pudesse ser um sacerdote. Então, nitidamente, diante da cultura desses homens, era fácil bater o olho e identificar um sacerdote, porque ele podia até ter desafios e problemas, irmão, mas a roupa ali sacerdotal mostrava uma autoridade. E nós, como seres humanos, temos muita facilidade em olhar e identificar algo que é visível, mas não ser sensível àquilo que é invisível. Nós julgamos muito pela aparência, Gilson. E se tem patente, se tem farda, a gente para, a gente respeita, a gente fala baixo. Agora, se não tem farda, se não tem a estola sacerdotal, negligenciamos o sacerdócio que está sobre a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores. E por consequência disso, não temos quem intercede por nós, porque não adianta, irmão, nós recebemos cobertura espiritual toda madrugada. Nosso apóstolo acorda, ora pela igreja, os líderes da igreja, os pastores, todo mundo ora aqui na igreja. Pensa na igreja que ora, meu povo, é essa daqui. Mas não adianta a oração vir daqui para aí, se você não se coloca debaixo dessa cobertura. Se você não olha para o seu sacerdote e reconhece ele como teu sacerdote, você não entra debaixo dessa cobertura. E você vive caminhando sozinho nesse trono da autossuficiência. Não, eu tenho relacionamento com Deus. Mateus 6,6, eu no meu quarto falo com Deus. Sim, Ele quer relacionamento o tempo todo. Desde o Éden, desde a criação, você vai ver que Deus criou todas as coisas para ter relacionamento com Deus. Mas existem graus de relacionamento com Deus que o sacerdote, ele já consegue interceder diante de nós, e que nós em Mateus 6, no nosso quarto, não vamos alcançar, irmão.
Se não for Moisés se colocar diante do povo e falar: Deus, não mate esse povo, o que vão pensar, o que vão falar? Precisava de Moisés intervir, precisava de um sacerdote, precisa de alguém se colocar na brecha, fazer intercessão. A palavra intercessão no hebraico é paga, é entrar contra, com violência, ou encontrar-se com a favor de, ou me encontrar com alguém a favor de outra pessoa. Então, duas aplicações para paga: encontrar-se com violência, sabe contra quem, meus irmãos? Contra Satanás e suas hostes malignas. Nós estamos em guerra, irmão. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: nós estamos em guerra. E soldado não baixa a guarda em nenhum momento. Agora, a segunda aplicação para a palavra paga, tá quase um trava-língua. É encontrar-se com a favor de. Moisés se encontrou com Deus. Ele fez o que era necessário para conseguir se encontrar com Deus, irmão. Ele fazia o jejum, ele se santificava, ele subia a montanha, ele pagava o preço para acessar o conselho de Deus. Então não adianta você pensar e falar assim: não, lá no meu quarto eu resolvo. Não vai resolver, irmão. Existem níveis de entrega que Deus requer. Quer saber de uma coisa? Jejum de 40 dias não adianta você querer fazer, você não vai conseguir. Deus te chama para um jejum desse nível. Existem níveis de entrega que é só através de um convite. E nós, só de forma autônoma, estamos somente adorando esse trono da autossuficiência na nossa vida. Deus não nos criou para andarmos só. Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom, não é, pastor? Menos uma coisa. Qual? Que o homem ande só. E para isso Ele fez uma auxiliadona idônea. Tem duas palavras em hebraico ali também que dão uma característica muito forte para essa composição. O homem precisa ser completo. Sozinho, irmão, ele é incompleto. Ele tem as suas atribuições, mas que Deus notou que aquilo ainda não era suficiente, ainda não estava completo. Então Ele criou mais uma pessoa para trazer a completude. E o homem, com mais alguém do lado dele, ele se torna completo, inteiro, íntegro. Quando o altar da autossuficiência cair, nós vamos conseguir olhar para o lado e reconhecer o nosso sacerdote e colocar diante dele as nossas mazelas. Pastor, ora por mim. Eu estou com esse desafio, estou com esse problema. Irmão, nem sempre é pecado. Falando de dores, de traumas. Às vezes você vem carregando aí, adoração a um altar de dor na sua vida há muitos anos que você nem se tocou disso ainda. E hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para que essas escamas caiam dos seus olhos e que você receba liberdade, irmão. O Evangelho veio para nos pôr em liberdade, quebrar as algemas, apregoar as boas novas do Evangelho. É isso, irmão, é pegar aquele que está cativo e sacudir ele para que ele tenha uma vida e uma vida em abundância. Aleluia! O altar do vitimismo, misericórdia. Pensa em um sacrifício de adoração que é até gostoso para quem entrega e para essa entidade que recebe. Existem muitas pessoas que não conseguiram, pastor Lau, desenvolver reconhecimento, atenção, carinho, cuidado, não conseguiu desenvolver isso naturalmente. Então ela descobriu uma forma de chamar a atenção da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Sabe como que é? Com a dor. Ai, estou sofrendo. Ai, estou desfalecendo. Ai, não tenho ninguém por mim. Ai, essa enfermidade que vai me levar à morte. Quantos conhecem uma pessoa assim? Levanta a mão, seja sincero, o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Olha aí. Irmão, e todas as vezes que essa pessoa coloca sabe qual é o intuito dela? Receber o olhar de alguém,
receber o carinho de alguém, receber a atenção de alguém. Escuta o que eu estou te dizendo, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está aqui. Tem pessoas que não querem ser curadas, falam até sobre cura, mas não querem ser curadas, porque se a dor for embora, a atenção que ela recebia também vai. Irmão, estou todo arrepiado aqui. Jesus está falando com alguém nessa manhã. Não é mais tempo para colocar sacrifício diante de altar de vitimismo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te fazer entender que através da comunhão com os santos, a comunhão com a igreja, caminhando em comunhão, você vai ser tocado, você vai se levantar, você vai construir uma nova história, que você não vai precisar de dor, de sentimento, não. Você vai entender a sua identidade de filho amado. Ei, Ele plantou uma semente porque Ele te ama e Ele quis te alcançar. Aleluia! Você não precisa de dor para ser lembrado. Você tem o nome escrito na palma da mão daquele que governa todas as coisas. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele escolheu te amar. Meu Deus. E a lei daqui da terra é sempre assim: a gente faz alguma coisa esperando que alguém faça algo em troca. Ele não fez isso, irmão. Ele só fez. Ele não fez depois que você fez algo. A Bíblia nos ensina que antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro já foi sacrificado. Ele já te escolheu antes mesmo de você levantar sua mão e falar assim: eu aceito. Na verdade, até esse apelo, né? Podia ser trocado, podia ser, ao invés de eu aceito, devia ser eu me rendo. Eu me curvo diante desse trono. Aleluia. O trono da miséria, meu Deus do céu. Fomos ontem na ação entregar 100 cestas, pai, que a gente entregou ontem. 100 cestas básicas. Meu povo, pense em uma realidade que conflita com o nosso entendimento. Obrigado, Vi. Conflita, sabe, mexe com as nossas estruturas. Quem foi? Levanta a sua mão assim. Agora cutuca o seu vizinho e pergunta assim: onde é que você estava? E eu conversando com um dos investidores da ONG, né? E é uma realidade totalmente diferente da dele. Ele mora nos Estados Unidos, na Flórida. Ele vem para o Brasil em algumas temporadas, por conta que tem base da empresa aqui, tem base lá. Então ele vem, passa um tempo aqui, cuida dos negócios aqui, volta, passa um tempo lá. A vida dele é aqui e lá, né? E quando ele vem para cá também, ele mora em outras regiões, não aqui, né? E aí, entender o que as sementes que eles estão plantando, através dessas cestas básicas, para ele foi um choque também muito grande, porque uma coisa é você ter ideia e falar que nós estamos ajudando pessoas com cesta básica. E ele falou isso várias vezes, né, pai? Ele falou assim: a gente anuncia isso lá para os funcionários, para os colaboradores, que o que eles estão fazendo ali está proporcionando a gente conseguir ajudar aqui essas pessoas. Só que uma coisa é uma fala, outra coisa é colocar o pé lá. Quando ele chegou lá, a cabeça dele era cestas básicas e resolve a vida dessas pessoas. Quando ele chegou lá, ele começou a ver uma realidade totalmente diferente. Eu comecei a mostrar para ele de forma intencional que a nossa ajuda não para na cesta básica. A nossa ajuda precisa ir para o campo espiritual. É uma guerra espiritual. E ele não é crente, mas ele entendeu a guerra que nós vivemos. Ele viu que as pessoas que estão em situação de miséria, que nós atendemos ontem, a maioria delas, tá? A maioria delas receberam uma semente no seu coração. E essa semente
ela germinou e dá frutos de escassez, de doença, de pobreza. Pobreza, gente, não é só falta de dinheiro, não, isso é escassez, tá? Pobreza é uma condição mental. Não sei se você sabe, mas se não sabia, agora a luz do conhecimento está aí. A pobreza é uma condição mental. Uma coisa é você não ter dinheiro, outra coisa é você não conseguir romper com uma crença que te limita a acreditar que a responsabilidade de todo o restante da sociedade é te sustentar do jeito que você está. Isso é pobreza. E eu comecei a mostrar para ele, falar assim, você está vendo aqui, ó, olha isso aqui, vem cá. Puxava a pessoa aqui, conta a sua história aqui para ele. Eu também não conhecia não, mas só de você bater o olho, a gente já conhece. Vem cá, conta aqui. Pô, eu me acidentei, eu não consigo trabalhar, e agora estou nessa situação por conta de um acidente aqui. Você não consegue aposentar? Ele perguntou, por conta do acidente? Não consigo, por conta de que eu consegui 2 benefícios só, e na hora do terceiro lá não tinha mais, né? Aí ele, pô, mas a lei fala que tem que ser 3 benefícios, por que você não conseguiu 3? Eu vou falar para ele, a guerra de semente. Quem conseguiu o benefício para ele, ficou com 1 e deu 2 para ele. E agora ele não consegue mais, porque não tem mais ninguém por ele. Aí ele, entendi. E existem pessoas que são interessadas em manter pessoas como ele naquela condição, porque sempre consegue algum benefício carregando a mazela daquele outro. Sempre consegue o terceiro benefício, sempre consegue um voto, sempre consegue alguma coisa em cima de manter a pessoa naquela condição que ela estava. Então é uma guerra, irmão. Uma guerra que, para os interessados, eles querem que aquela semente continue ali, e eles vão lá regar, eles vão adubar a terra, irmão. Eles se esforçam de maneira intencional, para que em toda a estação própria, aquela semente dê fruto. Agora entenda a lei da semeadura, irmão, em nome de Jesus. Nenhuma semente dá fruto na proporção que ela foi plantada. Ela sempre dá frutos exponenciais. Você planta uma semente na estação própria, ela dá diversos frutos, irmão. Se você plantar semente de pobreza na vida de uma pessoa, pode ter certeza que na estação própria ela vai dar muitos frutos: criminalidade, drogas, vícios, prostituição, luxúria e tudo o que você consegue identificar quando você bate o olho aí. É tudo fruto de semente maligna. Então nós vivemos nessa guerra. Qual é a nossa missão agora? Ir lá e plantar uma nova semente? Sim ou não? Nosso maior trabalho, gente, é arrancar essa semente dessa terra, porque enquanto ela está plantada em toda a estação própria, ela vai dar o quê? Vai dar fruto. E é por isso que você se abrir e conversar e compartilhar e permitir que alguém toque, vai abrir essas terras desses tronos todos que foram ditos aqui, e arrancar essas sementes daí, para que então uma nova semente de vida agora caia na terra fértil do seu coração, e em toda a estação própria ela vai começar a dar frutos. Vai dar frutos de paz e não de mal, vai dar frutos de prosperidade, vai dar frutos de abundância, vai dar frutos de vida. Irmão, tem uma vida nova para você viver a partir do momento que você permitir que as conexões, a comunhão dos irmãos, esse processo que Deus criou, cuide da sua vida por completo, de uma forma integral. Aleluia! Meu Deus. Dá para desligar o relógio aí? Agora, tem uma coisa muito forte que eu preciso falar, e eu vou caminhar para o final aqui. Primeiro, nesse processo que Tiago escreveu, de compartilhar as nossas dificuldades, os nossos pecados aos santos, é exigido maturidade. Exigido maturidade. Por quê? Em primeiro lugar, nós não podemos compartilhar para qualquer pessoa. Você tem que ter maturidade suficiente para conseguir discernir, identificar quem é o teu sacerdote, para que você consiga depositar nele a tua confiança. Aí se ele fizer alguma coisa, irmão,
confia na palavra do Senhor, que nos ensina que esse sacerdote vai prestar contas para Deus sobre aquilo que foi colocado na mão dele. Mas o nosso papel é confiar. Aí se ele fizer alguma coisa, se ele falar, e se ele me punir, não está mais sob nossa jurisdição, não está mais nas nossas mãos. O que nós devemos fazer é procurar a pessoa certa para conseguir entregar, se abrir, compartilhar e desmontar esses tronos de dor que nós mesmos temos colocado sacrifícios lá todo santo dia. Essa é a nossa parte da missão. A parte do nosso sacerdote, ele vai entrar diante de Deus para fazer intercessão. Agora, olha que poderoso isso. Quando você aceita esse processo, teu sacerdote começa a interceder por você. Começa a emitir decretos espirituais com patente e autoridade sobre a tua vida, irmão. E cada palavra de um homem de Deus, cada palavra que esse homem proferir, ela não vai estar saindo da boca dele tão somente. É uma palavra inspirada pelo Espírito Santo que conhece as suas causas, as minhas causas. Então ela inspira o profeta, ela inspira o seu sacerdote, para que o sacerdote libere as palavras precisas, em áreas específicas que você precisa ser tocado. E acredite, cada decreto espiritual emitido carrega um poder sobrenatural de mudar a realidade. Só um exemplo básico para a gente caminhar para o fim aqui. Abraão, antes de receber e encontrar o seu sacerdote Melquisedeque, ele foi ao Egito e o faraó se interessou pela sua esposa. Ele ficou com medo de morrer e falou: essa é minha irmã. Então o faraó foi lá e casou-se com Sara, pagou os dotes, entregou a ele as riquezas, comprou o dote dele, era o irmão que respondia pela irmã. E sabe o que aconteceu? Qual é a consumação do casamento na era bíblica? O ato conjugal, o ato sexual. Isso aconteceu com Sara. E então a maldição dessa situação de faraó ter cometido um ato sexual com a mulher casada sobreveio sobre o Egito, uma doença. E eles consultaram lá os seus deuses, fizeram as coisas deles lá e descobriram que o problema estava com Abraão, que ele era marido e que faraó caiu numa cilada. Mas tudo que eu estou contando aqui para vocês, gente, já é o leite derramado. Então o faraó pega Abraão e fala: some daqui, você e essa mulher maluca, vão embora daqui. E ele vai, continua errante, aquele que carregava as promessas. Homem cheio de promessa, irmão. Mas só promessa. Quantos aqui tem promessas de Deus? Quantos estão vivendo as promessas de Deus? Quantos têm mais promessas para viver? Aleluia. Agora, aquele que carregava as promessas saiu errante mais uma vez. Só que agora, pastor, aconteceu um problema, sobrinho foi feito refém, ele foi buscar o sobrinho, aconteceu uma confusão lá, ele venceu os 5 reis e veio com espólios da guerra. Ele ganhou lá de 5 reis e pegou todas as riquezas dele e trouxe. No caminho ele encontra com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele reconhece aquele homem como um sacerdote, entrega os dízimos de tudo que ele conquistou. E ele recebeu a bênção do Senhor. E a partir daquele momento ele deixa de ser aquele que carregava as promessas para se tornar o homem que ia viver as promessas. Mais uma vez ele vai parar em uma terra estrangeira. E quando ele chega lá, o rei da nação faz a mesma coisa, se interessa pela esposa dele, por Sara. E aí Abimeleque, o rei, manda chamar ela e fala: dona, tu é bonita demais, vem aqui. Prepara toda a cerimônia. Só que dessa vez a situação é a mesma, mas Abraão não é o... O que mudou de uma vez para outra? Ele encontrou o quê? Sacerdote dele. Ele recebeu uma bênção, uma palavra, um decreto que mudou a realidade dele. Olha o que aconteceu. Na noite
que antecedeu a cerimônia de casamento, Abimeleque dormindo, Deus visitou ele e falou para ele tudo o que estava acontecendo. Essa mulher tem marido, para com isso, senão você e tudo que é teu vai morrer. Gente, presta atenção aqui, redobre sua atenção por 2 minutos, é o tempo que eu tenho para terminar essa mensagem. Abimeleque fez uma oração falando assim: Deus, eu sou sincero e o Senhor sabe da sinceridade do meu coração. Aí sabe qual foi a resposta de Deus? Não, você é pecador imundo. Olha o que Deus falou para ele: eu sei da sinceridade do seu coração. Mesmo assim, Abraão é profeta. Se ele não orar por você, você e tudo que é seu vai morrer. Uma coisa, irmão, é a gente falar: eu sou sincero, sincerão. Outra coisa é o próprio Deus que sonda a intenção do seu coração falar: eu sei da sinceridade do seu coração. Ainda assim, ele respeita as leis que ele mesmo criou, irmão, as leis espirituais que governam e regem a terra. Por que o sol nunca se atrasou nem 1 minuto sequer para aparecer? Qual foi o dia que o sol faltou ao trabalho? Qual foi o dia que o sol deixou de aparecer? Porque existe uma lei espiritual que governa todas as coisas, irmão. E sobre essa lei não há força nenhuma que intente. Qual força que até hoje conseguiu fazer que o sol faltasse no trabalho? É um decreto espiritual, irmão. E o decreto da bênção sacerdotal sobre a tua vida te blinda no mundo espiritual. Pastor, mas Abraão mentiu. Concordo. Mas lembra que eu falei? Para quem que ele vai prestar contas? Para Deus. E eu tenho convicção que esse homem que se tornou pai da fé, homem que foi provado, testado, aprovado diante de Deus, quando ele esteve diante do Altíssimo, eu tenho convicção que Deus se assentou no seu trono branco e falou: Abraão, vem cá que a gente tem algumas coisinhas para acertar antes de você entrar. Tem conta para prestar aqui. Todas as nossas ações, irmãos, estão escritas no livro das obras. Não existe só o livro da salvação. Quando ele recebe a bênção do sacerdote, quando ele recebe a bênção, reconhece o seu sacerdote, recebe a bênção, até enquanto dormia, ele era protegido por Deus. Quando você entende o poder da comunhão, quando você entende o poder de caminhar em unidade com a sua igreja, com o seu líder, com o seu pai espiritual, com o seu sacerdote, você se coloca debaixo dessa cobertura espiritual, e ali debaixo, irmão, praga nenhuma te alcançará, doença nenhuma te tocará. Em nome de Jesus eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A partir do momento em que você começar a caminhar em comunhão com a sua igreja, com a casa espiritual que Deus te plantou, a sua realidade será transformada. Tudo aquilo que você vivia, que te impedia de romper na sua vida, será caído por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus você volta para os mesmos lugares, você volta para as mesmas situações, mas você não volta mais a mesma pessoa. Você volta debaixo de uma palavra, você volta debaixo de uma intercessão, você volta debaixo de uma cobertura espiritual que te blinda, te guarda, te protege, que peleja a tua guerra por você, irmão. Nós não temos mais tempos de viver caminhando sozinho em nome da autossuficiência. Nós não temos mais tempo de viver sozinho em nome do orgulho, em nome do ego. Ei, chegou o tempo de nos unirmos e nos tornarmos a igreja do Salmo 133, porque ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Amém, irmão? Você pode celebrar a Deus no seu lugar? Fique em pé para a gente fingir que está acabando em nome de Jesus. Aleluia. Existem 3 apelos aqui nessa manhã. O primeiro apelo é que Deus quer curar você. Deus quer tocar em áreas da sua vida que precisam ser tocadas.
seja ela um pecado, seja ela uma dor, seja ela um trauma. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te abrir uma janela de oportunidade de ter uma vida transformada, uma vida leve, trocar o seu jugo com o jugo de Jesus, que é leve. Ele te deu essa oportunidade hoje. Você hoje é um privilegiado de ter saído da sua casa e subido à casa do Senhor. Você não sabe o tamanho da oportunidade que se abriu na sua direção. Deus escolheu esse dia para te tocar e te sarar. Abra o seu coração para que Ele entre e faça isso. Esse é o primeiro apelo. O segundo é que o lavrador aguarda o fruto da terra, e que debaixo do sacerdócio de Jesus Cristo, nós não estamos mais segundo aquela ordem de sacerdócio pela linhagem. Nós estamos agora debaixo do nosso sumo sacerdote, e ele estende esse compromisso sacerdotal a todos, aquilo que nós chamamos de sacerdócio universal. Todos os crentes hoje têm a missão de se tornar um sacerdote, seja na sua casa, seja para as pessoas em seu redor. Você hoje sai daqui com uma missão: primeiro, ser curado; segundo, se tornar um sacerdote. Se tornar não fala sobre você ficar dormindo na sua casa, que de repente um anjo vai aparecer lá, te tocar e agora você é um sacerdote. Não, irmão. Sacerdócio exige esforço, sacrifício, entrega, renúncia, separação, santificação. Ser um sacerdote exige posicionamento, exige hombridade, exige muita coisa de nós, irmão. Nós temos que nos esforçar muito para se tornar um sacerdote universal, para que esse sacerdócio venha sobre a nossa vida. E o terceiro apelo é para a dedicação à vida ministerial, porque existe a necessidade que os sacerdotes se levantem em nossa geração. A Bíblia é clara e ela fala, Fabrício, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero fazer essa oração com você nessa manhã, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, estenda suas mãos, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração nesse exato momento. Em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, o coração da tua igreja. Toca, Senhor, o coração da tua noiva, Pai. Eu sei, Pai, no meu espírito, que não foram as minhas palavras que foram ditas aqui, Pai, mas foi tudo aquilo que o Senhor me confiou, Pai. Tudo aquilo que o Senhor sonhou, marcou e escreveu, Pai, para essas pessoas, essas famílias que estão aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo diante do seu altar, Pai, que cada palavra liberada aqui, Senhor, com autoridade, tenha o poder de ser um decreto que tornará a realidade dessas pessoas aqui, Senhor, em uma realidade diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Que não haja mais resistências, para que esses tronos, Pai, da nossa alma continuem lá, tronos de adoração e de entrega sacrificial, algo que tem custado o avanço da nossa vida e da nossa família. Em nome de Jesus, nós entregamos esses altares para serem destruídos hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, tira da nossa vida tudo aquilo que nos impede de avançar, de crescer e de nos tornar sacerdotes para essa geração, Pai. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, a tua noiva. Aramaia souri andarabraia sei. Que desça, Senhor, no coração dos filhos aqui nessa noite a importância que existe sobre a manifestação dos filhos para essa geração, Pai. Em nome de Jesus, existe a voz daqueles que clamam, suplicam, imploram pela manifestação de Deus, e nós tivemos a clareza nessa manhã que Deus vai se manifestar através da nossa vida, através da vida de um homem, de uma mulher posicionada, aquele que busca a santificação do sacerdócio. Em nome de Jesus, Pai, inspira, Espírito Santo, cada alma presente aqui a buscar cada vez mais
interagir com o mundo espiritual, cada vez mais se abrir para a vida ministerial, Pai, em nome de Jesus. E que a clareza, Pai, que o Senhor cuida daqueles que o Senhor comissiona, chama e envia, Pai, esteja sempre presente na nossa mesa, na nossa mente, que não faltará nada na nossa mesa, todas as vezes que nos curvamos diante da sua vontade soberana, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E o meu último pedido nessa manhã, Pai, é que o Senhor não passe o privilégio que o Senhor tem nos dado para outras pessoas, que o Senhor não levante outros sedentos, Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas que o Senhor, Pai, alimente a nossa fé, Pai, que o Teu Santo Espírito, Pai, traga a consciência, Pai, que nós temos um grande privilégio nessa manhã, Pai, de fazer parte daquilo que o Senhor está criando aqui na terra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E você